E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as diferenças entre sistematização da assistência de enfermagem, SAI e processo de enfermagem. Existe diferença? Existe sim. Muitas pessoas confundem. Então, fique no vídeo e acompanhe estas diferenças. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal, sou Wilson Brum, enfermeiro e professor do curso de enfermagem e também dos programas de residência. Você que chega agora no canal, já se inscreva aqui e também, se gostar desse conteúdo, deixe o seu like, isso é muito importante pra gente. Se preferir, sigam as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Sem mais delongas, bora para o vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as diferenças entre SAI e processo de enfermagem. Então você, estudante de enfermagem que está chegando agora, que está cursando a disciplina, que trabalha os conteúdos de SAI, você precisa saber essa diferença. Muitas pessoas confundem, muitas pessoas não conseguem entender algo que é bem simples e eu vou tentar mostrar isso para você. Para falar sobre SAI, eu preciso citar a Resolução 358 de 2009, a resolução do COFEN que regulamenta, que organiza como que tem que ser feito a SAI. Bem, a SAI nada mais é que sistematizar, o próprio nome já diz, sistematizar a assistência de enfermagem, organizar a assistência de enfermagem. Como é que você organiza uma assistência de enfermagem? Primeiro, você tem que ter um método para realizar isso, e aí nós temos o processo de enfermagem, você tem que ter um embasamento técnico, uma teoria de enfermagem para que você realize o processo, você tem que prever o pessoal para fazer o atendimento, então um quantitativo de pessoas para cuidar daquele setor onde você está como enfermeiro responsável e também instrumentos para que esse cuidado seja organizado, para que este cuidado seja feito, tá? Então, a SAI ela coloca, aliás, a resolução ela coloca esses elementos para que você consiga sistematizar a assistência de enfermagem. E dentro da SAI, que é essa organização da enfermagem, para que a enfermagem consiga prestar um atendimento de qualidade, nós temos o processo de enfermagem. O processo de enfermagem, então, está dentro da SAI. Então, não é a mesma coisa SAI e processo de enfermagem. Então, isso tem que ficar claro para que você não confunda mais, tá? Então, eu vou deixar também aqui no link da descrição deste vídeo a Resolução 358 de 2009, que tem todos os considerando e tem os artigos explicando como fazer isso. Então, SAI, organiza, e o processo, eu vou falar agora. O que é o processo de enfermagem, então? Nada mais é do que aquela assistência que é prestada ao paciente. E esse processo, ele tem etapas. Eu vou contar para vocês quais são essas etapas de forma resumida. Então, este processo ele tem 5 fases. Primeira, o histórico ou coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e evolução. 5 etapas. Primeira etapa, histórico, coleta de dados, nada mais é do que uma anamnese, aquele histórico, aquelas informações que você tem do paciente. São informações até a gente chama de subjetivas, porque são ele, o paciente, que está te contando. Quem é que faz isso aí? É só o enfermeiro? Não, o técnico de enfermagem faz isso a todo momento quando ele recebe esse paciente. Então qualquer um pode fazer, tanto o técnico auxiliar ou o enfermeiro. E depois nós temos o exame físico. O exame físico serão os dados objetivos. Eu vou estar examinando esse paciente e eu terei dados. Então eu pego a anamnese com o exame físico, eu tenho um histórico, eu tenho uma coleta de dados para que eu possa passar para a segunda fase. A segunda fase é o diagnóstico de enfermagem. Quem faz diagnóstico de enfermagem aí é privativo do enfermeiro, está na Resolução 358 e também está na nossa Lei 7.498 de 86. Então, passando a primeira etapa, nós vamos para o segundo momento. Com esses dados na mão, você consegue entender quais são os problemas desse paciente. Você faz o levantamento de problemas e depois você faz o diagnóstico. Isso é privativo do enfermeiro. Então, terminado o diagnóstico, terceira fase, planejamento. Agora você vai planejar este cuidado. Aí você precisa saber quais são os cuidados prioritários, de maior prioridade e o de menor
prioridade. De maior prioridade, você vai dar mais atenção, você vai iniciar logo para que você consiga fazer um bom cuidado no seu paciente. E para que você faça o planejamento, você precisa de 2 bibliografias, NIC e NOC. Eu não vou ainda entrar em detalhes nessa temática, isso é conteúdo para um outro momento. Aqui a gente vai se apegar nas principais diferenças entre SAI e processo de enfermagem. Feito o planejamento, nós vamos para a próxima etapa, que é a 4ª etapa, a implementação, que nada mais é de executar o que você planejou. Então você teve os dados, você fez o diagnóstico, você planejou e agora você vai executar. O técnico de enfermagem participa desta fase? Sim, participa. O técnico ele faz esses cuidados. É onde ele está mais envolvido, é na fase de implementação. Então nada mais é do fazer tudo aquilo que você planejou no seu paciente. Por último, a 5ª etapa, que é a avaliação. Você agora vai avaliar se o que foi feito foi benéfico para o seu paciente. Se por acaso as ações feitas não obteve resultado, você precisa voltar. Muitas vezes você tem que voltar lá na primeira fase para ver alguma informação que ficou faltando, algum dado que você precisou coletar no exame físico e passou despercebido, ou muitas vezes você volta para o diagnóstico para rever o seu diagnóstico. Então, o processo de enfermagem ele é dinâmico, né? Você é como se fosse um ciclo. Você começa a primeira, segunda, terceira, quarta, 5ª etapa e você volta para a primeira. E isso é feito de forma constante para que você faça um bom cuidado no seu paciente. Então, nessa evolução, e aí isso precisa ser relatado, vale destacar aqui que essa evolução de enfermagem você relata ali no seu relatório dentro do prontuário do paciente. Então, você vai ver se o seu paciente melhorou ou piorou. Então, a evolução nada mais é do que a avaliação dos seus cuidados. Vou citar aqui o primeiro artigo da resolução. O processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes públicos ou privados em que ocorra o cuidado profissional de enfermagem. Em todos os ambientes público ou privado. Então, tem assistência de enfermagem, tem alguém da enfermagem prestando serviço à população, ao indivíduo ou na coletividade, precisa ter a sistematização da assistência. Então, é na atenção primária, é dentro do hospital, é em fábricas, grandes indústrias, onde tem a segurança do trabalho, onde tem o enfermeiro do trabalho, no home care, aonde tem enfermagem trabalhando, eu preciso ter a sistematização da assistência de enfermagem. Em destaque, essa resolução é desde 2009 e ainda a gente encontra instituições que não fazem, não seguem o que está previsto na resolução. Então isso tem que ficar claro, que precisa ser realizado pela enfermagem. Que merda, não sabia não. Precisa ser executado pelo enfermeiro a sistematização da assistência de enfermagem. Então essas eram as diferenças entre SAI e processo, espero que você não confunda mais, tá? O processo tem a ver com a consulta de enfermagem, com as etapas, né? Com a coleta de dados, o exame físico, sinais vitais, está relacionado a isso. E a SAI está relacionado à organização de todo o serviço, da consulta, do pessoal, dos instrumentos que ele precisa ter, né? Da escala de trabalho, então é muito mais amplo. E outro detalhe, para que você faça o processo de enfermagem, você precisa seguir uma teoria de enfermagem. E existem vários teóricos de enfermagem que trabalham em determinadas perspectivas do indivíduo ou da coletividade, mas isso também é conteúdo para um outro momento. Bem, gente, essa era a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like, isso ajuda muito o canal a crescer. E também inscreva-se no nosso canal e, se preferir, sigam as minhas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Muito obrigado por participar e ficar aqui até o final. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.